Fala galera, Miller na área. E sem perder muito tempo, hoje nós vamos falar sobre o futuro das nossas vidas. Como Deus age e se movimenta em meio às situações e tribulações. Fica comigo que nos próximos minutos nós iremos falar sobre isso. Estava eu hoje sentado lá na mesa do refeitório, no café da manhã, e estava lendo a minha Bíblia, a Bíblia 365, e pulou um versículo aos meus olhos. Cara, e eu surtei o dia inteiro. Eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi hoje, que Deus sempre está um passo à frente. E para falar sobre isso, eu quero ler em Gênesis capítulo 18, versículo 17, na versão NVT, que diz o seguinte: Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? A primeira coisa que pulou à minha mente, aos meus olhos e ao meu entendimento é que Deus perguntou para ele mesmo. Cara, ele fez uma pergunta para ele mesmo, porque o versículo seguinte, ele começa a falar, devo falar a ele que ele será pai de nações, que ele terá muitos descendentes e etc. E o que veio à minha mente foi lá naquele versículo, no começo de tudo, em Gênesis, que fala que façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, esse texto ele dá a entender que estava ali a Trindade, na frente do protótipo para fazer o ser humano. Então, eles tiveram um planejamento. E esse versículo fala de um plano que Deus tinha para a vida de Abraão. Tudo que iria acontecer no futuro, Deus estava indagando a si mesmo junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo o seguinte: devo eu esconder de Abraão o plano que eu irei fazer agora? E ele mesmo responde, ele fala para ele, não, eu vou falar para ele que ele vai ser pai de nações, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E isso me deixou extremamente encucado. Por quê? Dá-se a entender com esse texto que Deus sempre sabe o que vai acontecer após as nossas atitudes. Cara, eu quero te dizer que isso ficou pior. Porque eu lembrei de outro texto que está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, na versão NVT, diz o seguinte: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, preste atenção. O contexto da história de Abraão é que ele queria ter um filho. Deus falou para ele que ele iria ter um filho e que ele seria pai de multidões. Em versículos anteriores desse texto, capítulo 18, versículo 17, Sara ri, porque após ela já estar idosa, ela riu, poxa, como é que eu, sendo velha, posso ter um filho? E o anjo, o texto diz que ele virou para ela e disse, olha, por que você riu? Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Então, cara, isso foi um soco no meu estômago, porque isso indaga muitas coisas que eu tenho sobre o futuro, muitas dúvidas, muitos problemas que a gente acha que Deus não pode agir. E eu quero te dizer novamente, Deus está um passo à frente. E ficou mais escandaloso ainda depois que eu lembrei do texto que está em Jeremias capítulo 33, versículo 2 e o 3, na versão King James atualizada, diz o seguinte: Assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então, esse versículo aqui de Jeremias está falando, olha, me invoca, ora para mim, que eu te revelarei coisas inacessíveis que ninguém sabe. E isso se aplica ao texto de Abraão, porque era uma informação inacessível, que ele seria pai de multidões e que ele livraria tanto Abraão, a família dele, que estava fora, quanto a família de Ló, que estava dentro de Sodoma e Gomorra no futuro. Então, queridos, no primeiro texto nós indagamos e vemos que esconderei eu de Abraão os planos.
No segundo texto, nós entendemos que Deus tem planos para fazer o bem e não o mal, e para dar um futuro pelo qual nós esperamos. E no terceiro texto, nós entendemos que Deus revelará coisas inacessíveis a todos. Isso vai ser exclusividade para você que clama por Deus. Então nós entendemos que nós temos acesso ao futuro, porque Deus sempre está um passo à frente. E por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Queridos, trago essa dúvida para vocês. Há alguma coisa impossível para Deus? Isso que você está precisando, isso que está precisando ser resolvido em sua vida, Deus tem o poder de resolver, porque Ele está um passo à frente. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque ativando o seu sininho, o YouTube vai notificar com preferência tudo que sair no nosso canal. Comenta aqui se você já passou situações como essa. Deus abençoe sua vida. Compartilhe para os seus amigos que estão precisando ouvir essa palavra, que Deus está à frente. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!